Fala meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Vem comigo! Aqui, ó, ciclo de Carnot. Sadi Carnot é um físico, matemático, engenheiro mecânico francês. Está dentro da termologia, mais precisamente da termodinâmica. Nós já comentamos na máquina térmica. A máquina térmica é todo dispositivo capaz de transformar energia térmica, ou seja, calor, em energia mecânica. Isso é uma máquina térmica. Nós sabemos também que a energia térmica é uma energia degradada, é uma energia que é muito difícil você transformar em trabalho. Se você tem duas fontes, uma quente, temperatura maior e uma temperatura menor, o fluxo natural de energia vai ser da fonte quente para a fonte fria. Quanto maior a temperatura da fonte quente, maior será o fluxo de energia que vai para a fonte fria. Então, você pode realizar trabalho nesse caso. Mas quando essa energia vai para uma fonte que essa energia térmica é dissipada, fica muito difícil você organizar essa energia térmica para transformar em trabalho de novo. Mas na máquina térmica, ela funciona entre duas fontes. Fonte quente, temperatura grande, e fonte fria, temperatura menor. Então, na passagem da energia da fonte quente para a fonte fria, ela realiza algum trabalho. E esse trabalho, Carnot verificou que tinha um rendimento muito baixo, que nós vimos numa aula anterior. Então, ele verificou o seguinte: se pegar essa energia que está indo para a fonte fria, que pode ser o meio ambiente, mas você conseguir reconduzir para a fonte quente, você pode ter um rendimento maior. Aí ele estabeleceu com isso o ciclo de Carnot, ou seja, essa energia tendo um retorno para a fonte quente, executando um ciclo e não tendo muita perda de energia. Então ele verificou o seguinte, ó. Ele usou o diagrama de Clapeyron, que é a pressão em função do volume. E você tem, nós falamos nas transformações gasosas isotérmicas, que quando a temperatura é constante na transformação, o gráfico pressão em função do volume é uma isoterma, uma hipérbole. Então, nós temos aqui duas isotermas. Essas duas isotermas estão fazendo o papel da máquina térmica da fonte quente e fonte fria. Quanto mais próximo do sistema de eixos aqui, menor é a temperatura. Então, essa primeira isoterma aqui, ó, você tem a fonte fria, cuja temperatura eu vou chamar de TF, ou seja, a temperatura da fonte fria. E mais afastada do eixo aqui, ó, é a fonte quente, cuja temperatura desta fonte quente é constante e eu estou chamando de TQ. Então, você tem aqui duas fontes, a fria e a quente. Quando a temperatura da fonte quente é muito grande, então vai ter um fluxo espontâneo de calor da quente para a fria, então vai ter a realização de trabalho nesse percurso. Só que quando chegava na fonte fria, esse calor é dissipado, então você não tinha como retornar para a fonte quente para ser reaproveitado. Foi isso que ele estabeleceu. Para ele não ter perda de energia, ele trabalhou nessas duas fontes, quente e fria, trabalhou com duas adiabáticas. E nós sabemos que numa transformação adiabática não há troca de calor com o meio. Então, entre essas duas fontes, ele colocou duas adiabáticas, são essas mais inclinadas aqui, ó, duas adiabáticas, para que não haja perda de energia para o meio ambiente. Mas nós sabemos também que sempre há uma perda de energia. Então, jamais eu terei uma máquina, segundo a segunda lei da termodinâmica, uma máquina operando com 100% de rendimento. Então, sempre, mesmo nesse ciclo, o rendimento vai ser maior, mas mesmo assim vai ter uma perda.
Mas para minimizar essa perda, ele colocou aqui duas adiabáticas, são essas mais inclinadas aqui. Então, o que ele fez? Ele verificou o seguinte, ó, se você tem aqui na fonte quente um ponto A, e você vai do ponto A até o ponto B, produzindo uma transformação, imaginando que esta máquina está funcionando com gás. Então, do ponto A da fonte quente até o ponto B da fonte quente, vejam que de A para B há uma liberação de energia que eu vou chamar de QQ. Ou seja, vai ser cedida a esta máquina uma quantidade de calor QQ. E vejam que neste processo aqui, ó, a temperatura se mantém constante. Usando a primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor é trabalho mais energia, variação de energia interna. Como a temperatura é constante, a variação da energia interna é zero, ou seja, esse calor cedido pela fonte quente vai ser integralmente transformado em trabalho de A para B. Mas nós sabemos também que nem todo é fornecido através de trabalho, tem sempre uma perda. Aí o que acontece? Então realizou um trabalho aqui porque houve um aumento de volume. Ó. Então teve aqui uma expansão isotérmica, fornecendo uma quantidade de calor. Quando chega ao ponto B, ele tem que ser fornecido a fonte quente. Só que para ser fornecida a fonte quente, ele quer que tenha um retorno dessa energia que é fornecido para a fonte quente. Então tem aqui uma adiabática, onde vai ser fornecido calor do ponto B ao ponto C, indo para a fonte fria, mas sem perda de energia, porque isso daqui é uma adiabática, então não vai ter troca de energia. Então, de A até C, houve trabalho porque o volume está aumentando, ou seja, a máquina realizou o trabalho. Quando a energia chega no ponto C, ela tem que chegar ao ponto A de novo, porque é um ciclo. Então, ela tem uma redução de volume, ou seja, uma compressão isotérmica, indo até o ponto D. Então, neste caso, o trabalho não é realizado, o trabalho é recebido pela máquina. Então, aqui um trabalho é negativo, realizou um trabalho positivo daqui até aqui, porque o volume aumentou. Agora, o trabalho está ficando negativo, porque o volume está diminuindo. Esse calor na fonte fria tem que retornar para a fonte quente sem perda de energia, sem ir para o meio ambiente, porque aqui tem outra adiabática. E ele chega ao ponto A, este calor excedente. Aí o processo continua de novo e você tem um ciclo sem tanta perda de energia. Então, do ponto C ao ponto D, você tem um fornecimento de calor cedido, que é chamado de calor na fonte fria. Então, você tem um ciclo exatamente como a máquina térmica. A máquina térmica está aqui, acontece o seguinte, da fonte fria, que tem da fonte quente, que tem uma temperatura TQ, o calor vai ser fornecido à máquina, que é QQ. Esse calor fornecido à máquina, uma parte vai ser usado para realizar trabalho, e o restante, o excedente, é mandado para a fonte fria. Aqui, ó, QF. Da fonte fria, ele retorna à fonte quente, onde a fonte fria tem uma temperatura constante TF, retorna à fonte quente através do ciclo de Carnot e você tem um reaproveitamento dessa energia. Nós vimos que numa máquina térmica comum, sem usar o ciclo, o rendimento é 1 menos QF sobre QQ. Isso nós vimos na máquina térmica, o rendimento de uma máquina térmica, onde QF é a quantidade de calor cedida à fonte fria, QQ é a quantidade de calor cedida à fonte quente. Então vejam que a quantidade de calor depende da substância trabalhante. Vamos imaginar que essa substância é um gás, é um vapor, é gasolina, é diesel, é álcool. Então essa quantidade de calor depende da substância que está sendo trabalhada aí. Agora, Carnot verificou o seguinte, que quando você tem uma máquina operando entre duas fontes,
onde você leva em consideração apenas a temperatura dessas fontes, sem levar em consideração a substância trabalhante, o rendimento pode ser máximo. Então, ele verificou o seguinte, que quanto maior a temperatura da fonte quente, maior é a quantidade de energia que essa fonte pode fornecer. Então, ele verificou o seguinte, ó, que o calor da fonte quente é diretamente proporcional à temperatura da fonte quente. O calor ou a energia cedida à fonte fria também é diretamente proporcional à temperatura da fonte fria. Sempre que tiver um símbolo de proporcionalidade e você precisar tirar, você põe uma igualdade e uma constante. Então, se eu no lugar desse símbolo eu colocar uma igualdade e uma constante, eu vou obter isso daqui, ó. QQ sobre TQ é igual a QF sobre TF. Então, isso daqui é muito importante no ciclo de Carnot, ou seja, a razão entre a quantidade de calor da fonte quente e a temperatura da fonte fria é diretamente proporcional à quantidade de calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Baseado nisso, aqui, ó, QF sobre QQ, ele trabalhou com o rendimento máximo que uma máquina térmica pode ter. Como que esse rendimento pode ser máximo? Quando você não trabalha com a substância trabalhante, ou seja, não importa quem é que está produzindo esse calor, o importante é a temperatura da fonte quente e da fonte fria. Então, ele estabeleceu o seguinte, que o rendimento máximo no ciclo de Carnot vai ser 1 menos. Se eu substituir aqui, ó, QF sobre QQ, passando o QF para baixo e o TQ aqui para cima, ó, ou invertendo, TF para lá e QQ para cá, ó, tanto faz, invertendo aqui, vai ficar assim, ó, TF sobre TQ igual a QF sobre QQ, só apenas invertir. Como aqui é QF sobre QQ, então vai ser TF sobre TQ, então é 1 menos TF sobre TQ. Então, aqui nós temos o rendimento de uma máquina trabalhando apenas com a temperatura da fonte fria e quente. Então, aqui não importa qual é a substância trabalhante. Então, neste caso, a máquina térmica tem um rendimento máximo quando você trabalha apenas com a temperatura da fonte fria e quente. Importante, sempre que nós estamos na termodinâmica, a temperatura é sempre na escala Kelvin. Então, no Sistema Internacional de Unidades, Sistema Internacional, a unidade de temperatura é sempre Kelvin, ou seja, temperatura absoluta. Então, se a temperatura estiver na escala Celsius, você tem que converter para a escala absoluta, que é Kelvin. Então, no estudo da termodinâmica, a temperatura sempre tem que estar da fonte quente e fria na escala absoluta Kelvin. Aí você vai perguntar, mas nesse caso, esse rendimento máximo vai ser 100%? Não, jamais, porque se o rendimento for 100%, ele não está de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Então, mesmo sendo máximo, o rendimento máximo de uma máquina térmica, ó, rendimento máximo de uma máquina térmica é sempre menor que 100%. Outro jeito de você verificar que não dá para ser 100%, porque para ser 100%, o N tem que ser 1 para ser 100%. E para o N ser 1, para o rendimento ser 1, essa temperatura da fonte fria tem que ser 0 Kelvin. E 0 Kelvin é menos 273 graus Celsius. É uma temperatura que na prática não foi atingida. Então, outra maneira de você ver que o rendimento máximo não pode ser 100%, porque a temperatura absoluta na fonte fria tem que ser 0 Kelvin, é na prática inatingível. Então, mesmo sendo máximo, vai ser menor que 100%. Mas esse rendimento aqui é sempre maior
que usando a quantidade de calor da fonte quente e fonte fria. Então, aqui está o rendimento máximo de uma máquina térmica, sempre operando em ciclos, e essa transformação tem que ser reversível, porque se não for reversível, eu não posso voltar ao meu estado inicial. Beleza? Então está aí, rendimento máximo que uma máquina térmica pode ter. Agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí. Então vamos ao exemplo aqui, ó. Uma máquina térmica opera entre duas fontes, cujas temperaturas são 127 graus Celsius e 327 graus Celsius. Em cada ciclo, a substância trabalhante desta máquina retira 200 joules de calor da fonte quente e rejeita 160 joules de calor para a fonte fria. Aí ele pergunta no item A, qual a energia útil obtida nesta máquina em cada ciclo? Então, aqui ela está trabalhando com o ciclo de Carnot. Não podemos esquecer que quando eu comentei do ponto A ao ponto C, o gás, se for um gás, realiza trabalho, e do ponto C ao retorno ao ponto A, que deu o ciclo, o trabalho é negativo. Então, se você pega o trabalho positivo e tira o trabalho negativo, você tem o trabalho útil desta máquina térmica. Então, o que ele quer saber aqui, qual é o trabalho realizado por esta máquina neste ciclo. Então, o item A, ele quer saber qual é o trabalho realizado por esta máquina. Bom, se nós temos a fonte quente com 200 joules de calor e rejeitando 160 joules para a fonte fria, nós sabemos que a quantidade de calor fornecida à fonte quente tem que ser igual ao trabalho que esta máquina realiza, mais o calor que é rejeitado para a fonte fria. Ou seja, isso é o princípio da conservação de energia. Então, nós temos aqui a quantidade de calor fornecida à fonte quente é 200 joules. O trabalho, que é a energia útil desta máquina, eu não sei, mas o que foi rejeitado para a fonte fria, que é 160 joules. Então, passando para cá, ó, 200 joules menos 160 joules é o trabalho que esta máquina pode realizar, que seria de 40 joules. Então, está aqui o trabalho que esta máquina pode realizar ou a energia útil obtida por esta máquina. Agora o B, determine o rendimento desta máquina. Vejam que aqui ele não está falando em rendimento máximo, ele está perguntando apenas o rendimento desta máquina. Então, como o rendimento desta máquina não é máximo, eu vou trabalhar com a quantidade de calor da fonte fria e quente. Então, rendimento vai ser 1 menos quantidade de calor cedida à fonte fria, quantidade de calor cedida à fonte quente. Então, isso vai ser 1 menos 160 dividido por 200. Então, nós temos aqui que o rendimento vai ser 1 menos. Simplificando aqui, eu cancelando esses zeros aqui, 0 daqui com 0 daqui, simplificando por 4, aqui vai dar 4, aqui vai dar 5, então vai dar 0,8 a divisão. 0,8, ou seja, 1 menos 0,8 dá 0,2. Significa que 0,2, o rendimento desta máquina é de 20%. Então, está aqui, não podemos esquecer que aqui é só multiplicar por 100%, você tem um rendimento de 100%. Agora, o item C, ele está perguntando qual é o máximo rendimento que esta máquina poderia ter operando entre as duas fontes. Então, agora sim, ó, ele quer o rendimento máximo. O rendimento máximo só é obtido
quando você não trabalha com quantidade de calor, ou seja, a substância trabalhante aqui não tem função. Você trabalha com a temperatura das fontes quente e fria, sendo que aqui está em graus Celsius, temperatura da fonte fria e da fonte quente, eu tenho que passar para a escala absoluta, que é Kelvin. Então, a temperatura da fonte fria é 127 graus Celsius, vou somar com 273, então eu tenho aqui 400 Kelvin. E a temperatura da fonte quente é 327, vou somar com 273, então deu 600 Kelvin. Aí é só fazer a soma aí. Agora sim, o rendimento máximo é quando você trabalha com as temperaturas da fonte fria e fonte quente. Aí você tem o rendimento máximo. Então aqui vai dar 1 menos 400 Kelvin dividido por 600 Kelvin. Então aqui vai dar 1 menos, cancelando esses zeros aqui, ó, pá. Então aqui simplificando, dá 2 sobre 3. Então isso vai dar 0,6666, que eu posso arredondar para 0,67. Então 1 menos 0,67 dá 0,33 aproximadamente, ou seja, isso daqui equivale a um rendimento de 33%, é só multiplicar por 100%. Vejam que, usando as temperaturas da fonte quente e fria, o rendimento é sempre maior quando você trabalha com a quantidade de calor, ou seja, levando em consideração a substância trabalhante. Então, 33%, 20%, bem maior. Mas é claro que o rendimento não é tão grande assim, porque mesmo com o ciclo de Carnot, existe muita perda de energia ainda. Beleza? Aí está. Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Agora, se gostou, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal, que é importante, e compartilhar esse vídeo aí para me ajudar a alavancar esse canal. Valeu, galera! Um abraço!